Olá, eu sou a Bárbara, componho a coordenação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, sobretudo o setor de produção, cooperação e meio ambiente do Movimento Sem Terra. Então, primeiro, agradecer esse convite. Acho que é uma responsabilidade ter uma elaboração coletiva sobre o debate ambiental e, sobretudo, uma leitura que seja de caráter popular, né? Que seja dos povos, dos trabalhadores. Então, reforçar a importância desse curso também da Fundação Perseu Abramo para que esse debate alcance cada vez mais também outros terrenos. Então, a ideia aqui também é compor, junto com esse tema, né, e compartilhar um pouco a leitura que o Movimento Sem Terra tem feito, em âmbito bem geral, porque muitos outros temas vão ser aprofundados, né, melhores trabalhados nas aulas posteriores do curso também, então aqui é mais nessa ideia de introdução também sobre esse tema e, sobretudo, nesse tema que trabalha a questão dos territórios camponeses também, essa relação com a crise ambiental. Acho que, em primeiro lugar, é preciso a gente olhar como que o tema ambiental ele vem sendo muito falado no último período, né? A gente tem sempre visto nas notícias, na mídia, no nosso dia a dia. Então, são contradições ambientais que a gente tem sentido no nosso dia a dia e tem impactado a nossa vida. No entanto, também tem leituras recorrentes também que demonstram como se fosse essa contradição ambiental que fosse acabar com o capitalismo, né? Que seria uma forma de encerrar o sistema capitalista. E acho que nós temos que ter um cuidado nessa leitura também, porque as contradições ambientais, a crise ambiental, ela coloca a humanidade em risco, mas ela não coloca o capitalismo em risco, né? Não é um caminho natural. Pode ir para o colapso ou o sistema capitalista pode encontrar formas de proteger as suas burguesias, as suas elites, pode se reinventar para isso. Então, acho que é um elemento central assim para a gente começar esse debate de entender que não é o planeta que está acabando, né? Ele está acabando como um lar seguro para grupos específicos da humanidade. Então, e sobretudo para quem ainda também o planeta está acabando, né? Para muitos grupos específicos ele está acabando há muito tempo, né? A realidade da falta de água já é constante, sempre foi constante. Então, acho que é uma primeira premissa para a gente pensar esse debate. Um segundo elemento é de como que nós precisamos pautar a crise ambiental junto às outras crises do sistema capitalista. Entender que essa crise estrutural do sistema capitalista ela tem desdobramentos políticos, sociais, econômicos e, mais do que nunca, e muito recente isso, essas contradições ambientais. E porque, como uma forma de saída do sistema capitalista para essa crise, ele aprofunda a exploração recorrente, né, desse modelo. E o que nós estamos vendo hoje é um avanço de formas cada vez mais extrativas e predatórias de exploração dos bens comuns, combinadas, então, nessa fase, combinadas com o aumento da intensificação também da exploração da força de trabalho. Então, é uma combinação dessas duas formas de exploração mais acelerada, né? De extração dos bens comuns da natureza e da intensificação da exploração da força de trabalho. E aí, para isso, é importante a gente olhar um terceiro elemento que eu acho importante destacar, é dessa relação histórica entre ser humano e natureza. Se a gente vai olhar desde os primórdios da humanidade, a relação ser humano e natureza ela é mediada pelo trabalho. O trabalho como um elemento onde os seres humanos modificam a natureza para atender suas diferentes necessidades, então mobilizam as forças naturais da natureza para alimentação, para vestimentas, mas também para aprender com essa relação. Então, os seres humanos também são resultantes desse processo de coevolução com a natureza, nesse metabolismo socioecológico entre homem e natureza. Isso é muito importante para nós, porque isso vai conformar muito as leituras ambientais atuais, mas também porque é determinante para o que nós somos hoje enquanto sociedade. Desde se a gente olhar a história da agricultura, a adaptação de diferentes cultivos em diferentes partes do mundo, a organização das comunidades,
ela é resultante desse metabolismo socioecológico e dessa relação ser humano e natureza mediada pelo trabalho. E é importante destacar como que isso foi alterado pela dinâmica do modo de produção capitalista ao longo da história, né, que alterou essa relação ser humano e natureza, transformando tudo em mercadoria e gerando essa alienação do trabalhador, não só com sua força de trabalho, né, dos meios de produção, mas também em relação à natureza. Ao longo do tempo, né, com o passar do tempo, isso foi se prolongando, né? A natureza passa a ser estranha a nós e se prolongando, inclusive, numa divisão entre campo e cidade, como elementos antagônicos, né? Como um lugar de atraso, outro lugar do moderno. E com o passar do tempo, com essa perca de vínculo, a gente chega atualmente em situações em que a população da cidade não sabe como certos alimentos são produzidos, né? E questões, às vezes, que a gente nem acredita, né? Mas de não saber de onde vem o leite, né? Achar que o leite vem da caixinha do mercado, mas muito relacionado a essa separação e essa alienação entre ser humano e natureza. Importante destacar isso porque isso vai produzir uma síntese muito importante para o debate ambiental hoje, que está colocado. Duas sínteses importantes. A primeira de, então, a necessidade de ter uma natureza intocada, uma natureza nessa ideia separada, né, dos seres humanos, como se isso fosse uma forma de retornar a essa natureza, e uma segunda síntese, então, de que essa natureza ela pode ser artificializada, né? E aí são bases, por exemplo, para a Revolução Verde, que a gente viveu e vive muito forte no nosso país, né? A artificialização da agricultura, que vai conformar o modelo hegemônico que a gente tem de produção capitalista no campo hoje, que é o modelo do agronegócio. E importante como que essa síntese também, e essa conformação da base do agronegócio, ela também vai gerando contradições que vão agravar a crise ambiental. Então, seja pelo que a gente vive hoje na atualidade, né, do uso excessivo de agrotóxicos que envenena não só o meio ambiente, mas as pessoas também, da escalada do desmatamento, das queimadas, do modelo do latifúndio, da monocultura, não é esverdeando capital e nem ações individuais que vão ser verdadeiras soluções para isso. O modelo capitalista ele tenta apontar saídas para essa crise, né? Mas sempre nos seus marcos, né, de aumentar a exploração da força de trabalho, a exploração dos bens comuns da natureza. E é importante uma atenção para isso no que nós vivemos hoje. Nessa fase que a gente vivencia hoje, ela conta com essa novidade, que é intensificar essas formas clássicas de exploração dos bens comuns, então o agronegócio, mas também a mineração, o hidronegócio, tendo essas grandes corporações e o comércio internacional no centro, mas hoje fundidas e aliadas com novas formas de acumulação, sobretudo pautadas na agenda do clima, na descarbonização, nos compromissos verdes das empresas. É criado, então, no seio desse capitalismo verde, uma reengenharia para transformar essas contradições ambientais em novas formas de acumulação. E para isso, eles têm construído muitas agendas, né? Têm construído uma governança sobre isso, mas é importante dizer que são agendas sequestradas pelas grandes corporações, e a gente vê isso nas COPs, nas diversas conferências que são realizadas, né? Um discurso que sugere que povos, comunidades, empresas e governos precisam sentar juntos para discutir as saídas para a crise ambiental. Isso nega todo o conflito de interesses que está por trás dessa disputa, né? Em torno do controle da exploração dos bens comuns. São interesses muito diferentes entre os povos, comunidades, entre as empresas e governos, e numa falácia, né? Numa mentira, como se houvesse um interesse em comum sobre o futuro do planeta, né? Como se estamos todos no mesmo barco e precisamos tratar isso junto numa mesma mesa. E a gente sabe que isso é uma grande mentira também colocada. De outro lado, também é muito forte uma narrativa de que a questão ambiental ela é responsabilidade de todo mundo, né? Isso chega muito forte nas escolas, chega muito forte na mídia, né? No discurso de que se cada um fizer a sua parte, de que as ações individuais elas vão resolver. Isso sem escondendo todo o debate das classes, o debate das distintas formas de utilização dos meios comuns da natureza.
inclusive numa ideia colocada de uma característica de que o ser humano é um ser destrutivo, né? Que é uma característica, o ser humano vai destruir tudo. E a gente precisa tomar muito cuidado também sobre esse discurso, porque eles escondem também os verdadeiros agentes responsáveis pela crise ambiental e, da mesma forma, propõem lógicas de solução que não são verdadeiras soluções, né? Ou é uma narrativa romântica de então precisamos retomar a nossa relação com a natureza, ou inclusive uma lógica preservacionista de criação de áreas protegidas sem a presença das comunidades, sem a presença humana, como se isso fosse a solução. E nós entendemos que é o contrário, né? Que é a coevolução entre ser humano e natureza que nos permitiu ter o que a gente tem hoje enquanto sociedade, enquanto natureza, inclusive enquanto também desenvolvimento humano. E no terceiro lado, e aí para ir também encerrando, a gente traz essa perspectiva da classe trabalhadora, que é a mais afetada pela crise ambiental, né? É a periferia das cidades que sofre com as enchentes, com a crise hídrica, que é realidade já, né, nas periferias, não é agora que isso tem acontecido, é, pelo, pelos eventos climáticos extremos, das secas, das doenças decorrentes do uso de agrotóxicos, que tem que ter migrações por conta do clima, né, e pelas grandes tragédias que a gente tem visto nesse último período, inclusive essas últimas semanas no Amazonas e no Acre. E então é muito importante para nós também como a gente vai construindo esse diálogo com a cidade, de como a gente incorpora esse debate ambiental nessa pauta de luta urbana também. E que precisam estar articuladas com essa pauta da justiça ambiental, porque as consequências elas são sentidas de formas diferentes por grupos diferentes, assim como essa pauta do racismo ambiental. Quem tem sofrido pelas grandes enchentes e pelos desmoronamentos tem cor para isso, né? Tem classe e tem cor para quem tem mais sofrido e mais tem sido afetado. Então é muito importante que a gente vá construindo a luta ambiental como uma ação de enfrentamento e superação do modo de produção capitalista. E aí, para isso, para encerrando mesmo, apontar que importantes avanços de caráter popular para essa mudança, eles já existem, né? E eles têm como base também a história dos movimentos camponeses, das organizações populares em todo o mundo também. E quatro elementos centrais também para essas saídas de fato populares, né? A primeira delas é a defesa dos territórios camponeses, quilombolas, indígenas, da realização da reforma agrária. Como que a gente supera o latifúndio, esse modelo de concentração de terras para a produção de commodities e constrói outro projeto de campo e projeto de país. Porque esse modelo colocado, ele não satisfaz a necessidade da maioria da população, que é o alimento, né? Ele não produz alimento, ele produz fome e produz tragédias ambientais. Um segundo elemento para esse avanço nas saídas populares é o debate da soberania alimentar. Nós precisamos mudar radicalmente esse sentido da produção de alimentos, entendendo que os povos eles têm direito, né, de decidir, de ter controle sobre a produção de alimentos, como vão produzir, para quem vão produzir, e como querem distribuir também esse alimento, entendendo o elemento da valorização das culturas, dos hábitos alimentares regionais e dos biomas, mas também como que esse alimento de fato chega na cidade, né? E garantir para isso também que as comunidades elas tenham acesso aos recursos, né, aos bens para essa produção nos seus territórios, como a água, as sementes, os insumos. Um terceiro elemento é o debate da agroecologia, como que junto com a soberania alimentar, para mudar o sentido da produção de alimentos, a gente muda também radicalmente a matriz tecnológica de produção de alimentos, criando e manejando sistemas produtivos diversificados, que entendem a natureza como aliada dos sistemas produtivos, né, e não só numa artificialização com o uso de agrotóxicos, com o uso de químicos, mas também com isso, a partir da agroecologia, pensar novas relações sociais, novas relações de trabalho, a partir da cooperação, novas relações humanas também, como formas também da gente ir reconstruindo a nós mesmos também. E, por fim, um elemento muito central que
Os movimentos camponeses e populares têm defendido muito e a gente precisa ter isso nessa pauta central, que é essa relação do cuidado com os bens comuns da natureza. Como a gente compreende que a nossa água, nossos minérios, a nossa terra, a nossa biodiversidade, eles são bens comuns, eles não são recursos naturais como matéria-prima para as grandes empresas, eles são bens comuns e precisam ser, então, coletivos a todos os seres humanos, né? Precisam ser manejados de acordo com os interesses da classe trabalhadora. Então, entendendo também esse elemento do cuidado como essa ação coletiva, como essa ação solidária, não só com a atual geração, mas também com as futuras gerações. Então, acho que são muitos desafios colocados, né, para a gente construindo essa leitura popular sobre a questão ambiental que a gente precisa avançar, mas também um novo modelo de desenvolvimento, né? Que vê a natureza não como um objeto dominado pelo homem, mas um mundo também do qual o ser humano faz parte nessa histórica relação de coevolução entre ser humano e natureza. Então, acho que são muitas portas também que se abrem de organização popular e de luta, e de trabalho também que precisam ser construídos nessa unidade entre campo e cidade.